Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Alô, meu povo querido de Paracatu, aqui é o Pedro Paulo. E aqui é o Matheus. Nós temos um encontro maravilhoso com vocês no dia 4 de maio. Parque Exposições, hein, gente? É isso aí, direito de viver. Estamos juntos nessa festa grandiosa, uma obra para todo mundo participar. Essa causa maravilhosa, né, Pedro? Compartilhar, tamo junto, viu? Dia 4 de maio, Parque Exposições. Direito de viver. É isso aí. Essa é para vocês, para relembrar, ó. Ai, eu choro, choro, morro de saudade, com vontade de te ver. Dia 4 de maio. A gente se vê. Economia Rural. A produção de grãos no Brasil, no período 18-19, deve alcançar 235,3 milhões de toneladas. A marca de segunda maior da série histórica pode ocorrer caso confirme o estudo realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Os dados são do 7º levantamento divulgado na última quinta-feira, dia 11. Mais detalhes com Renato Paiva. O estudo aponta um aumento de 3,4% em relação à safra passada, o que significa 7,7 milhões de toneladas a mais de grãos. Soja, milho, arroz e algodão ainda se apresentam como as principais culturas no país, representando 94,5% da safra. O superintendente de informações do agronegócio da CONAB, Cleverton Santana, explica o resultado positivo. Entre as principais culturas produzidas no Brasil, com exceção do arroz, houve aumento de áreas em todas elas. Isso acabou contribuindo para a elevação nas estimativas, então o que temos é 2,1% de área semeada maior do que na safra anterior, o que chega à marca de 63 milhões de hectares cultivados no país. A produção de soja, ela alcançou a estimativa nesse levantamento de 113,8 milhões de toneladas. Ainda é uma grande safra, estimada a terceira maior da série histórica, mas por problemas climáticos houve redução, então em relação à safra anterior tivemos uma redução de 4,6%. Outro fator que contribuiu para o bom desempenho da safra atual foi o aumento da produção de milho na segunda safra. Este ciclo impulsionou a colheita do milho total, prevista em 94 milhões de toneladas, com um aumento de 16,5%. O milho primeira safra, ao longo do tempo, e essa safra não foi diferente, ele perdeu espaço para outras culturas com mais rentabilidade e no caso da safra atual para feijão, cana-de-açúcar e até pastagem. Já em consequência, o milho segunda safra ele teve o favorecimento de que a colheita da soja esse ano ela foi antecipada e então aproveitou-se a janela climática ideal para plantar essa cultura e acabou criando uma expectativa de bons rendimentos na lavoura. A análise completa da safra de grãos pode ser obtida na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de soja, respondendo em conjunto por aproximadamente 2/3 da produção mundial. Para conhecer o ambiente e o expertise da cadeia produtiva de grãos no Brasil, um grupo de 13 americanos da Pensilvânia esteve visitando diversos setores do agro brasileiro. A organização foi da Universidade Estadual da Pensilvânia por iniciativa de um brasileiro estudante de doutorado, Giovanni Stefani Faé. A Embrapa trabalhou em conjunto com uma organização desse tour internacional e contou com a colaboração de pesquisadores de 3 unidades da Embrapa, cerrados, soja e trigo, acompanhando as visitas em cada região produtora. O grupo, composto por produtores, pesquisadores, extensionistas e professores, percorreu diversas estruturas que compõem a produção de grãos no Brasil. Na avaliação do produtor Darren Grubini, a viagem permitiu estabelecer um comparativo entre sistema produtivo dos diferentes países.
Uma viagem como essa nos mostra o nível tecnológico e de conhecimento agronômico que devemos trazer para a nossa propriedade. O produtor brasileiro é mais eficiente que o americano e para nos mantermos competitivos, precisamos buscar novas alternativas para não somente produzir mais, mas produzir mais com menor uso de insumos e maior eficiência. E já que estamos falando de soja, vamos então ouvir agora o comentário de hoje do consultor Vlamir Brandalize sobre o mercado da oleaginosa. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E o comentário de hoje começa com a nossa avaliação com relação ao plantio americano. O plantio nos Estados Unidos começou aí na semana passada, do milho, com início de 2% da semana passada e agora foi para 3% essa semana. Está atrasado perante a média, que é 5%, porque ainda continua muito frio, solo em muitos locais ainda quase congelado e muita umidade, muita chuva, tem prejudicado o plantio. Então somente os estados mais ao sul do cinturão, os estados mais na parte baixa dos Estados Unidos, aí como o Texas, que conta com o plantio evoluindo aí o Texas está com 57%, mas o Texas não é tão representativo na produção de milho, né? Então estados importantes como Iowa não tem plantio nenhum ainda de milho e já deveria ter 2% pelo menos da média histórica. O plantio da soja já deve começar a aparecer mais pro final do mês, mas com esse frio aí provavelmente vai entrar o plantio efetivo mesmo em maio. E tem o mês inteiro de maio para ser plantada a soja, até a primeira semana de junho, que é períodos que normalmente eles podem plantar a soja. O milho, o período ideal de plantio, ele encerra no dia 20 de maio. Então estamos aí com um mês pela frente para plantar o milho e normalmente esse período de um mês é o suficiente para plantar bem aí, porque eles hoje em 7 a 10 dias eles conseguem plantar toda a safra tranquilamente. Por isso que o mercado de Chicago não está tendo pressão grande ainda referente à questão climática, porque ainda tem um tempo ainda de praticamente 50 dias aí para se plantar a safra. Então tem tempo tranquilo para eles plantarem. Mas se o clima continuar assim, o inverno foi longo, continua sendo frio, é um ano de emoções aí na safra americana, né? Com relação ao mercado brasileiro, nós temos aí bons números da CSEX nas exportações. O acumulado nessas primeiras 2 semanas de abril na exportação de soja já passa das 5 milhões, está com 5 milhões e 43,8 mil toneladas. A média diária é muito maior do que o ano passado, está com mais de 504 mil toneladas dia. E o ano passado, no mês de abril, que se exportou 10,2 milhões de toneladas, a média do mês foi 488 mil toneladas. Então o ritmo continua acelerado. O embarque de soja esse ano, no acumulado do ano de janeiro até essa segunda semana de abril, já está com 22,2 milhões de toneladas. O ano passado, no mesmo período, eram 17 milhões de toneladas e era recorde histórico de embarque nesses primeiros meses do ano, sinalizando que estamos embarcando rapidamente. Provavelmente aí no segundo semestre vai ter pouca soja para ser movimentada na exportação e também no mercado interno, né? Porque a safra é menor que o ano passado e o ritmo das exportações está bem mais agitado e acelerado do que foi o ano passado. Esse é o quadro da soja, que está indo para a reta final de colheita, restando um pouco da safra gaúcha, catarinense e pontos isolados do sul do Paraná, e pontos aí do norte e nordeste do Brasil ainda tem algumas áreas para serem colhidas, e já próxima do fechamento da colheita, já praticamente sem lavouras de expressão para serem colhidas no centro-oeste do Brasil. E o sudeste também está bem adiantado, praticamente fechando a safra. Os números que a gente continua vendo para a produção brasileira é ao redor de 115 milhões de toneladas, abaixo das 117 milhões que o USDA divulgou aí na semana passada, e acima das 113,5 e 113,6 que a Conab tem divulgado. Então estamos no meio do caminho e a gente vem trabalhando com esse número aí de pouco mais de 115 milhões de toneladas para a safra do Brasil de soja. Produtores ainda em ritmo lento das negociações da safra nova. Nesses últimos dias os compradores nos portos têm aparecido na faixa de R$83, mas as ofertas de soja para a safra nova, para negociar nos portos, têm sido na faixa de 85 e 86, que foram os números negociados nas últimas 2 semanas. Então tem alguns volumes de soja da safra nova já negociados, mas os produtores esperando que haja um arranque aí à frente e volte a esses níveis aí acima de 85 para voltar a fechar posições futuras nos portos. O mercado da safra atual segue na faixa 77, 78 nos portos para essa posição de abril e maio, e os negócios agora nesses últimos dias têm sido pontuais. Não está tendo muita pressão de venda porque os vendedores querem na faixa de R$80 aí nos portos. Alô, meu povo querido de
Paracatu. Aqui é o Pedro Paulo. E aqui é o Matheus. Nós temos um encontro maravilhoso com vocês no dia 4 de maio. Parque Exposições, hein, gente? É isso aí, direito de viver. Estamos juntos nessa festa grandiosa, uma obra para todo mundo participar. Essa causa maravilhosa, né, Pedro? Compartilhar. Tamo junto, viu? Dia 4 de maio, Parque Exposições. Direito de viver. É isso aí. Essa é pra vocês, pra relembrar, ó. Aí eu choro, choro, morro de saudade, com vontade de te ver. Dia 4 de maio. A gente se vê. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Genes de pólen naturalmente sofrem mutações em algumas linhagens de milho, de acordo com pesquisa da Universidade Rutgers, dos Estados Unidos, que ajuda a explicar a instabilidade genética em certas linhagens e pode levar a uma melhor reprodução do milho e outras culturas. Os cientistas estimaram que havia várias mutações por gene a cada milhão de grão de pólen. Como uma planta de milho típica produz cerca de 10 milhões de grãos de pólen, uma única planta em algumas linhagens da cultura produzirá mutações em cada gene, em seu genoma, em uma única estação. Em outras linhas, mutações não foram detectadas em nenhum dos sexos, disse o principal autor, Hugo K. Donner, professor emérito do Instituto Weizmann de Microbiologia. Em todos os organismos, as mutações que ocorrem espontaneamente fornecem a matéria-prima para a seleção e evolução natural. Mas as mutações são tão raras que os cientistas usam linhas especiais de acumulação de mutações para estudá-las. A equipe descobriu que as mutações no pólen eram causadas principalmente por retrotransposições móveis, que são como retrovírus em mamíferos dentro da planta do milho. Os retrovírus invadem as células, convertem o seu RNA viral em DNA e o fundem com o DNA das células. De acordo com o site AgroLink, o Donner também falou o seguinte: descobrimos que mutações espontâneas em genes de milho surgem com relativa frequência no pólen de algumas linhagens, mas não em todos. Os passos seguintes são, então, para investigar se as mutações induzidas pelo retrotransposição elas causam, então, a instabilidade genética em linhas de milho previamente relatados por criadores. Pois é, interessante, né? Voltando, então, a falar do mercado, nosso colaborador Vlamir Brandalize comenta agora os mercados de milho, arroz e feijão. O quadro do milho do Brasil, que a gente já comentou, nos Estados Unidos o plantio andando, atrasado, frio, problemas para plantar, com excesso de umidade, ainda teve nevasca no fim de semana. E aqui no Brasil a safrinha vai de vento em popa, tá indo tranquila, com clima chuvoso regular. E o que a gente tem notado nesses últimos dias são reclamações de produtores do oeste do Paraná e alguns produtores até do Paraguai, com relação a problemas aí nas lavouras, aí que tá tendo morte súbita de milho dessa safrinha, principalmente as lavouras que foram plantadas mais cedo, as lavouras de dezembro e começo de janeiro. Está tendo muita planta de milho morrendo aí e ainda não se tem exatamente o porquê, a definição do problema. Em princípio deve afetar essas áreas aí que estão sendo prejudicadas, mas são pontuais, e no global continuamos vendo essa safrinha como muito boa. Por enquanto estamos vendo ela com um potencial de uns 70 milhões de toneladas ou ao redor disso, podendo ir um pouco acima, um pouco abaixo, mas tudo caminha para termos um recorde histórico de colheita dessa segunda safra, o safrinha do milho brasileiro.
brasileiro, a comercialização nos últimos dias dessa safrinha andou lenta, porque no mercado interno continua sem pressão dos compradores das indústrias que esperam receber balcão. Não querem se adiantar aí nas negociações para não forçar o mercado nesse momento. O mercado de exportação mostra uma calmaria nos portos, R$ 36, R$ 37 dos compradores, e os vendedores querendo milho acima de R$ 40 nos postos para voltar a negociar. Então essa é a situação do mercado do milho neste momento, que está vendo a safrinha evoluir, e dentro de um mês aí teremos as primeiras colheitas desse milho da safrinha. O mercado andando na calmaria aí em função das boas condições de clima e das chuvas regulares que estão caindo sobre as lavouras. Com relação ao mercado de arroz, continua pressionado aí no sul, o produtor colhendo, indo já para a reta final de colheita, restando poucas lavouras, pouco arroz para ser colhido, muitos produtores já fechando a safra, e o que a gente nota é que houve uma queda na produtividade, e o produtor apontando colheita menor, mostrando qualidade, em princípio em grande parte das regiões, qualidade um pouco melhor, 59 a 60 de grãos inteiros, o arroz um pouco melhor, alguns locais aí como Uruguaiana, alguns produtores comentando que nesse ano não terão arroz para parbolizar, ou seja, arroz com índice maior de quebrados, mas esses são pontuais aí nessas regiões aí que normalmente tem tecnologia mais alta, como é o Uruguaiana. Mercado do arroz na faixa 39 a 43 reais, mercado firme, tentando ir para cima, vendedores forçando alta e a indústria aparecendo para comprar, tentando se abastecer, vendo que o ano vai ser de aperto na oferta e demanda, e então a indústria correndo atrás das ofertas aí de arroz que aparecem. Continuamos importando pouco nas últimas semanas em função do mercado de câmbio aí que segue forte aí, com o dólar acima de 3,85, que tem viabilizado muitos negócios nas importações brasileiras do arroz. E ao mesmo tempo segue embarcando contratos aí, nós temos embarcado praticamente o dobro do que tem comprado no mercado de importação. No mercado de varejo continuamos vendo aí um bom potencial de demanda, o mercado de gôndola está melhorando os níveis, está crescendo os valores, as gôndolas na faixa de 11,89 a 14, 15 reais, a média já indo para cima de 13, 14 reais, o quilo do arroz caminhando para a faixa de 3 reais aí nas gôndolas do varejo, sendo que as marcas nobres estão acima desses valores, acima dos 4 reais o quilo, dando sinais de que mesmo com essa alta o arroz ainda continua sendo muito barato, né? Na maioria dos varejistas aí a gente vê o arroz está sendo colocado na gôndola abaixo do preço de um quilo de banana. Veja a comparação, é um produto que está muito barato num ano em que o mercado financeiro mostra aí um crescimento pequeno da economia, o desemprego continua alto, o poder aquisitivo em queda, e com isso a demanda de alimentos básicos em crescimento e provavelmente mais demanda de arroz e do feijão também. E falando em feijão, continua na fase da colheita da segunda safra, que deve avançar aí nas próximas semanas, e o mercado aparentemente parou de cair, já com demanda maior agora nesse momento aí de reposição do mês de abril. Estamos numa semana fraca de negócio aí junto ao varejo, porque é a semana da Páscoa, normalmente os varejistas deixam de lado os alimentos básicos e partem para as negociações principais e tentar vender os ovos de chocolate, os produtos para a Páscoa. E devem voltar na semana que vem a repor aí os alimentos básicos aí para atender o consumidor do final de abril e começo de maio, quando a gente já espera aí uma estabilidade, até alguma leve pressão aí sobre as cotações do feijão, que tiveram queda nas últimas 3 semanas e agora já dá o sinal de que não tem muito espaço e não deve recuar muito mais, em função de que estamos num ano apertado do feijão, né? A primeira safra foi muito pequena, já sumiu toda, a segunda safra é uma safra dentro da normalidade, mas não há sobras em função da demanda aquecida, e aí vamos para a terceira safra, que é o irrigado, é pontual e normalmente chega lá no segundo semestre, que tende a ser um período de aperto. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor, e para fechar, não esqueçam, no próximo dia 23, a partir das 8 da manhã, em Rio Verde, teremos o segundo workshop do feijão. Estaremos lá comentando e trazendo as tendências do mercado feijão, e também vamos comentar alguma coisinha sobre o mercado de milho e soja no segundo workshop do feijão em Rio Verde, Goiás. Um grande abraço a todos, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.